Conexão família, famílias fortes, firmes, unidas para a volta de Jesus Cristo, amém? É isso que nós declaramos e proclamamos sobre a Igreja Batista Ágape, conexão família, famílias fortes, preparadas, unidas para a volta de Jesus Cristo, amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 127, versículo 1 e versículo 2, um salmo muito conhecido. E eu quero pedir a você, então, que você, por gentileza, abra a sua Bíblia, nós vamos ali também projetar. E o tema da mensagem é: se o Senhor não edificar a casa. Que casa estamos construindo para o Senhor? Estamos construindo uma casa para o Senhor? A nossa casa está sendo construída para o Senhor, sendo preparada para o Senhor? E é isso que nós vamos juntos avaliar nessa noite. O Salmo 127, versículo 1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa. Abra os seus ouvidos, amém? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O versículo 2 diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Amém? Deus, essa é a tua palavra, Senhor. Gera vida através dela em nós, Senhor. Mas nessa noite nós queremos declarar: nós vamos construir uma casa para a glória de Deus em nossas vidas. Nós seremos edifícios espirituais para Deus, e o seu amor e o seu poder reinará em nossas casas, em nome de Jesus. Amém. Eu creio que um dos principais sonhos da maioria das pessoas, não sei se todos, mas a grande esmagadora maioria das pessoas sonham com a sua casa. Até tem um ditado que diz assim, né? Quem casa quer casa quer casa. É isso aí, graças a Deus pelos universitários, amém? Quem casa quer casa. Então a casa é um sonho, é aquele lugar acolhedor, de proteção, de segurança, o nosso lugar de descanso, de comunhão, onde realmente podemos ser quem nós somos. Na nossa casa nós somos quem nós somos, amém? E às vezes, irmãos, né, as pessoas colocam espelhos na nossa casa e aí o espelho mostra quem a gente é, né? A gente assusta, fala, misericórdia, aquele ali sou eu, Jesus amado. Né? Já tive vários encontros pessoais com o meu espelho que não foram muito animadores, sabe, irmãos? Assim, tive que repensar minha vida, e glória a Deus pelos espelhos, amém? Então mostra quem nós somos, sem reservas ou limitações. A nossa casa é o nosso porto seguro para vivermos. E quando começamos a planejar esse sonho da casa, do apartamento, daquele imóvel que nós vamos comprar ou construir, nós começamos a planejar esse sonho, logo começamos a pensar em como ele seria, onde que é a sala de estar, que tamanho vai ser a sala de estar, a copa, a cozinha, quantos quartos, o espaço de lazer, o quarto de despejo, onde vai ser aquele armário, né, que é o armário especial da casa, que toda casa tem que ter, né, que ninguém passa por ele, né, porque a gente só joga e esquece que está lá e nem lembra que aqui tem as coisas que estão lá. Mas a gente vai planejando, sonhando, a nossa mente passa a sonhar com aquele lugar, com aquela casa. E o sonho continua, e pensamos agora em qual vai ser o padrão estético. Como é que vai ser a casa, o padrão estético da casa? Ela vai ser linha reta? Não, vai ser com arcos, né? Eu não sou muito bom em arquitetura, meus irmãos, meu negócio é matemática e contabilidade, então se eu falar alguma asneira, alguma bobagem, os arquitetos me perdoem, amém? Mas assim, vai ser em linha reta, vai ser em curva, não, vai ter coluna romana. A mente voa e o nosso pensamento já começamos a visualizar a casa. Não construímos nada, não fizemos nada, mas já estamos vendo aquele lugar ideal, aquele lugar como se estivesse pronto, preparado. E o sonho continua e vai se aprofundando, e começamos a idealizar, e chegamos até naquela fase que nós já estamos até com a casa na nossa mente, com a nossa churrasqueira. Eu nunca mais me esqueço, irmãos, eu e a Cris compramos uma casa uma vez, e tudo que eu queria era fazer um forno de pizza.
Irmãos, de uma churrasqueira. Eu vendi a casa e nunca assei uma pizza naquele forno de pizza. Eu vendi o forno do mesmo jeito que eu comprei. Todo equipado, mas tudo zerado. Nunca foi usado. Nunca fiz uma pizza, irmão, naquela bendito e abençoado forno de pizza que eu sonhei com ele. Fiquei triste agora, mas glória a Deus. E nós começamos a fazer até a lista dos amigos que vão para o churrasco, amém, irmãos? Amigo que traz manga para a gente depois de domingo, esses estão no churrasco com toda certeza, amém, irmãos? E aí você já começa a sonhar os jantares, o churrasco, os encontros casuais de junto à panela, a mente vai construindo a casa de maneira ideal e sonhada. Como é maravilhoso todo esse processo de sonhar com a casa, de idealizar a casa, de ver como ela vai ser, de como ela vai ficar. Como é maravilhoso esse processo. Mas me lembro quando nós compramos o nosso apartamento, e foi muito interessante, porque o nosso apartamento foi um milagre de Deus para nós. Nós decidimos sair para ver um apartamento, a Cris falou, não, vamos ver um apartamento. Ela falou, Cris, nós vamos só ver. Tudo bem? Aí ela convidou o pai dela. Irmãos, o pai dela faz proposta para tudo. E eu falei, Cris, não chama o seu pai, porque ele vai fazer proposta, eu não vou comprar. E ela levou o pai dela. E o pai dela fez uma ofensa, irmãos, não foi nem uma proposta, não foi nem uma oferta, foi uma ofensa no apartamento. E o corretor falou para a moça que estava nos atendendo, olha, nem trabalhe essa proposta, porque ela não vai ser aceita, nem perca seu tempo, só se Deus ajudar. A corretora conhecia a gente, a nossa amiga, foi parte da liderança dos jovens juntamente conosco, falou assim, então agora eu sei quem vai cuidar do apartamento deles. E para nossa surpresa, a proposta foi aceita. E aí o problema ficou comigo, né? Agora tínhamos que pagar o apartamento. Mas foi tão gostoso, porque nós começamos a sonhar e ver os milagres, Deus fazendo coisas lindas, coisas maravilhosas. Mas eu me recordo da Cris, começando a sonhar com o apartamento, com os armários, com o piso, com a extensão da sacada, com os móveis, enfim, na mente dela já havia um apartamento pronto. E eu só vi o contrapiso, as paredes e a quantidade de trabalho que ia dar para remover parede, para abrir sacada, para fazer isso e fazer aquilo. Ela estava sonhando com a casa e vendo a casa pronta. E eu olhava e falava, rapaz, aqui tem contrapiso para fazer, aqui tem parede para quebrar. Nós gostávamos muito de assistir um programa na TV e daqui a pouco parecia que os irmãos à obra estavam na minha casa junto com a Cris, quebrando a parede, abrindo a sacada, e os irmãos à obra estavam lá junto com a gente, irmãos, coisa impressionante. Aí tudo que via era o piso que vai até não sei aonde, a nossa casa e o apartamento, e sabe o que é interessante? Do jeitinho que a Cris sonhou, Deus deu para ela. Da maneira como ela idealizou, quebra a parede. Foi o Espírito Santo a obra, amém, glória a Deus. Mas eles estavam ali, o conceito aberto, o piso ideal, a extensão da sacada, os conceitos estavam ali presentes. Quando iniciamos o processo de transformar o sonho em realidade, começaram alguns processos importantes, a decisão, e com ela os processos de compra, de construção ou reforma, até que chegamos num ponto que precisamos da planta. Sem a planta, que parede que eu derrubo? Sem derrubar o prédio, irmãos? Que parede que eu furo sem encontrar cano? Ou o gás encanado? Então você precisa da planta, porque agora você está idealizando a casa, fazendo a casa, construindo a casa, ou reformando a casa, e você precisa saber o que é estrutural, o que é fechamento, o que você pode mudar, ampliar. Então você precisa da planta para poder saber o que você pode remover e como você vai construir o sonho daquela casa, ou
a planta começa a materializar realmente o sonho, e a planta passa a ser fundamental, porque a planta define um padrão de como vai ser, de quantos metros vai ser, de quantos quartos vão ter, quantos banheiros, e a casa vai sendo definido pelo padrão. Então, o quanto do sonho será possível construir, onde estará cada parte daquilo que sonhamos. A arquitetura define o lugar ideal. Eu fico pensando, se eu fosse arquiteto, meus irmãos, a minha casa ia ser a casa mais divertida do mundo, porque eu acho que eu ia botar a sala do lado do banheiro, o banheiro do lado do quarto, ia ser aquele negócio. Então a arquitetura vem e dá aquele padrão, e o arquiteto define a beleza estética da casa. E a casa fica harmoniosa, a sala no lugar certo, o banheiro no lugar certo, o quarto e cada uma das partes definida pela arquitetura. A arquitetura vai estabelecer então um padrão estético que irá definir o método construtivo. O sonho passa a ser agora uma realidade. Estamos aqui só sonhando, amém? E às vezes a gente pensa que pode ser uma casa, daqui a pouco aquela casa vira um prédio, daqui a pouco ela vira uma choupana, daqui a pouco ela cresce e vira um edifício lindo, maravilhoso. E as ideias vão se construindo, nós vamos construindo. O sonho passa a ser uma realidade, talvez ainda não finalizado ou entregue, mas agora você já tem uma ideia visual do projeto de como ele ficará, e isso alimenta o nosso coração. E com a planta arquitetônica, agora nós podemos avançar para as demais plantas, a planta executiva, a planta hidráulica, a planta elétrica, e aí todas as demais plantas que existem. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Como construímos uma casa espiritual? Ou como podemos reconstruir uma casa espiritual? Precisamos entender que para essa casa também existe um padrão divino. Então há uma planta para a casa espiritual, porque há um padrão divino, e o padrão divino e a planta é a palavra do Senhor para nós. Existe um arquiteto, e esse arquiteto é quem define o padrão estético da casa espiritual. Mas o padrão estético já está definido por esse arquiteto. É a santidade do Senhor na minha vida e na sua vida. E essa casa tem um construtor, que é aquele que edifica, que constrói, que faz, que o ideal, o sonhado, o padrão divino e a arquitetura da beleza esteja sendo estabelecida em mim e em você. Então, precisamos entender que existe um padrão divino, existe um arquiteto, existe um construtor, e ao passarmos a construir uma casa espiritual, nosso objetivo deve ser conhecer o padrão, para que a estética e a beleza sejam segundo esse padrão, que os materiais empregados na construção sejam os insumos do Senhor, que o arquiteto já desenhou como deve ser a edificação, e que o construtor será responsável pela edificação desse edifício espiritual em nossas vidas. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, diz assim: porque de Deus somos cooperadores, lavouras de Deus. Mas presta atenção aqui. Edifício de Deus sois vós. O Senhor é o construtor do edifício espiritual das nossas vidas. É Ele quem define o padrão, e é Ele quem segue a estética da santidade dEle na edificação das nossas vidas. O edifício espiritual é construído pelo próprio Deus em nossas vidas. Por quê? Porque nós somos edifícios de Deus. Somos uma casa que o Senhor, com suas próprias mãos, está construindo. O padrão estético de santidade já foi revelado e definido. E na continuidade há uma advertência importante. Olha o que diz 1 Coríntios 3, 10 e 11. Vai dizer assim para nós: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Então toda construção
bem estabelecida, ele tem um fundamento. E o fundamento do edifício espiritual chama-se Jesus Cristo, a rocha da nossa salvação. Não há edifício espiritual firme sem ser construído na rocha da nossa salvação. Não é em rocha qualquer, mas é na rocha da tua salvação, aquele que veio para resgatar a sua vida e para fazer de você um edifício espiritual para Ele. E outro edifica sobre ele. Mas olha o que ele diz no final: porém, cada um veja como edifica. O Senhor é o construtor, Jesus é o arquiteto, o padrão divino está definido na sua palavra. Agora, nós somos cooperadores na edificação. O fundamento é Cristo, mas Ele está dizendo para nós: veja como você está construindo, como você está edificando a sua casa espiritual para Deus. Ou seja, que materiais você está aplicando na construção da sua casa? Oração, jejum, leitura da palavra, amor, misericórdia, graça. Esses são os materiais que Deus usa para construir edifícios espirituais. Ou será que nós estamos colocando sobre o rochedo a mentira, a falsidade, o engano, a maledicência, a ganância? Ele vem dizer para nós: porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento que, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo precisa ser o fundamento da nossa casa. Jesus Cristo precisa ser o fundamento do edifício espiritual que está sendo edificado em nossas vidas. E nós precisamos edificar as nossas vidas e as nossas casas através de Cristo, o rochedo, o fundamento, a base, o alicerce para uma construção segura para a glória de Deus. E Ele vai construindo essa casa. Jesus é o padrão desta casa, Ele é a estética, Ele é o fundamento, Ele é o arquiteto, e o Senhor Jesus é a pedra angular, aquele que é colocada sobre a casa, para que todas as paredes estejam alinhadas, e todas as paredes estejam dentro do prumo. Jesus é o fundamento, a base sobre o qual nós construímos, e Ele é a pedra angular, aquele que endireita todo o edifício para a glória dEle. Ele é a base, Ele é a pedra, Ele é o fundamento, Ele é quem endireita a edificação para a glória dEle. Então precisamos entender isso. Ele é quem vai endireitar, alinhar todo edifício em nós. Efésios capítulo 2, versículo 20 e 22 vai dizer assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então a base está sendo dada pela doutrina, pela palavra, o padrão divino, a planta está sendo dado a nós. Você precisa construir uma casa, edificar uma casa pela palavra do Senhor, e a palavra do Senhor nos diz a respeito de como nós edificamos essa casa. Precisa ser uma casa, um lugar de amor. Por quê? Porque Deus é amor. Precisa ser um lugar de paz. Por quê? Eu sou o príncipe da paz. Precisa ser um lugar de verdades, porque Ele é a verdade, e não há outro fundamento que não seja a verdade. A casa precisa ser estabelecida através do perdão, porque Ele nos perdoou assim como nós temos perdoado. Então a edificação para Deus é baseado nos princípios e no padrão que Deus nos dá, e a planta é a sua palavra que nos dá todos os princípios, os fundamentos, as verdades e a vida que vai se manifestar na edificação da nossa casa.
Então ele diz: edificados sobre o fundamento, tendo Cristo como pedra angular, no qual todo edifício, veja, todo o edifício, as nossas vidas como edifícios espirituais, todo o edifício, bem ajustado, ou seja, não vai ser uma casa desconjuntada, irmãos, vai ser uma casa ataviada para a glória do Senhor Jesus. Será uma casa linda, uma casa construída com perfeição, porque tudo que Deus faz é perfeito, Ele não faz nada inacabado, Ele é fiel para completar a obra que Ele mesmo iniciou, é assim que diz a palavra. Então todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então significa que quando Deus passa a estabelecer um edifício espiritual em nós, como casas para Ele, agora nós nos tornamos santos, irrepreensíveis, adornados com a santidade do Senhor, adornados com a beleza do Senhor, adornados com esse padrão estético que é dedicado ao Senhor, ou seja, Ele é quem reina, Ele é quem governa, Ele é quem dirige, Ele é quem vive ali, Ele é quem traz a paz naquele lugar, Ele é quem ama naquele lugar, Ele é quem cuida de nós naquele lugar, e Ele nos faz instrumentos do amor e da graça dEle sobre os outros. Por quê? Porque agora nós acolhemos no amor de Cristo, no qual também vós, veja, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então o Espírito Santo de Deus entra no edifício espiritual da sua vida para quê? No qual vós, fala assim comigo, eu. Não, mas bate no peito assim, ó, eu. Juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. É o Espírito que começa a preparar o lugar de Deus na sua vida, é o Espírito que começa a preparar a sua casa para ser uma casa para Ele, é o Espírito que faz de você um edifício espiritual para Ele, é o Espírito que te capacita a ser um lugar de paz, de amor, de perdão, de retidão, de graça, de misericórdia, e os atributos de Deus vão sendo manifestos em você. Então nós somos edificados para sermos a habitação de Deus no Espírito. Jesus é a rocha sobre o qual construímos o fundamento, e Ele é a pedra angular, aquela que coloca sobre o ângulo final e que alinha toda a edificação, que endireita todas as paredes, que dá forma final à casa, e o padrão já está estabelecido para essa casa. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Não sabeis que sois santuários de Deus? Não sabeis que sois santuário de Deus? Sabe o que eu estou vendo diante de mim aqui? Casas espirituais para o Senhor. Não estou vendo pessoas, eu estou vendo edifícios espirituais para o Senhor, casas espirituais para o Senhor. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quem é que habita em vós? Então é Ele quem capacita você a ser um edifício espiritual para Ele, é Ele que faz de você uma casa espiritual para Ele, é Ele que faz de você um lugar da habitação dEle na terra, aonde Deus habita hoje. Em mim, em você, nós somos esses edifícios espirituais, nós somos as casas onde Deus habita, onde o Espírito de Deus habita. Eu e você temos o Espírito Santo de Deus. Eu vou para o meu Pai, mas eu enviarei a vós o outro Consolador, e o Consolador está dentro de nós. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nós somos esses edifícios para a glória do Senhor Jesus. Não sabeis que são? E se alguém destruir o santuário de Deus, abre os seus ouvidos, irmãos, em nome de Jesus. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Você está entendendo? Meus irmãos, entendam isso em nome de Jesus. O Senhor está construindo uma casa em você. Você é uma edificação para Deus.
Você é lugar da habitação do Espírito. Você é um santuário de Deus. Você é sagrado para Ele. Porque Ele te comprou com um alto preço, com o sangue da cruz. E Ele pagou o preço e disse: Satanás, aqueles ali não, aquela casa é minha. Vai estar o meu nome ali, vai estar a minha vida ali, vai estar meu espírito ali, e eu vou fazer deles sagrados para mim. Por quê? Porque eu habito na vida deles. Eles são sagrados para mim, porque são o santuário de Deus. Olhando então para essa construção em nossas vidas, o salmista então nos orienta: se o Senhor não edificar a casa. Meus irmãos, essas promessas lindas que Paulo nos ensina são maravilhosas demais. O problema, e aqui me permitam, amém, sair da parte inspirativa para ir para a parte admoestativa ou exortativa da palavra, é que nós, muitas vezes fazemos como muitas vezes fazemos com os arquitetos e com os engenheiros da nossa casa. O arquiteto faz a planta, o arquiteto define o padrão, ele define o lugar. Por que eu vou botar aquela janela ali? É o melhor lugar para entrar a luz, é o melhor lugar para entrar a ventilação. Eu não sei, eu acho que aquela janela ali não está legal ali, eu vou colocar aquela janela. Não vou pôr a janela. Mas o arquiteto falou que devia, que vai ser o melhor ângulo de luz, a melhor. E aí nós começamos a ajudar a construção. Amém? Como se o engenheiro precisasse da nossa ajuda, amém? Como se o arquiteto não soubesse o padrão estético da nossa casa. E aí nós começamos a querer ajudar o arquiteto mestre a construir uma casa para a glória dele. Ele não precisa. Nós é que precisamos dele. Nós é que temos que seguir a planta, o projeto, o padrão que Ele definiu para nós, e que Ele diz que nós somos sagrados para Ele. Mas o Senhor não edificar a casa. Meus irmãos, olha aqui, se o Senhor não edificar a casa, se não for o Senhor o construtor, se não for Jesus o arquiteto, se a planta não for o padrão divino definido pelas Sagradas Escrituras, as nossas vidas, em vão trabalham as que a edificam. Eu vou contar essa parte da nossa construção na nossa casa, porque é até engraçado, mas é legal essa parte. Porque nós contratamos uma pessoa e a pessoa, irmãos, pensa a quantidade de saco de areia que aquele rapaz pediu. E ele pediu saco de areia. E eu até falei para a Fridas e depois falei para a Cris, né? Rapaz, porque eu estava trabalhando, daqui a pouco, senhor Marcelo, precisa de saco de areia. E manda saco de areia. Senhor Marcelo, precisa de mais saco de areia. E manda saco de areia. Eu falei, rapaz, eu estou fazendo alguma praia artificial em algum canto. Não é possível tanto de areia que esse pedreiro está pedindo. E toca areia. E foi areia para lá e tal. E ele fez o contrapiso e ficou lá e tal. E aí a gente tinha que preparar o contrapiso para vir o piso, né? E fazer as coisas e tal. E aí eu comecei a andar no apartamento assim, eu achava estranho. Fazia barulho, como se tivesse ar embaixo, assim, sabe? Eu achei aquilo estranho, aí eu recorri, né, aos mestres, chamei o Simão, vai lá no apartamento, só para ver lá, porque eu estou achando estranho, eu estou pisando, está fazendo uns barulhinhos estranhos no piso, estou achando esquisito. E ele andou e fofou o piso. Eu falei, rapaz, o que é isso, cara? Não, fofou. O que tem que fazer? Não, tem que trocar tudo. Não brinca não, cara, eu já fiz já umas 3 praias artificiais já de areia. Não, tem que tirar tudo, Marcelão, e tem que fazer tudo de novo. E aí, né, chamei outro pedreiro, o outro pedreiro pediu areia. Eu acho que fiz umas 6 praias artificiais em algum canto, não é possível o negócio daqui, de tanta areia que fez. Mas foi engraçado que eu estava assim na sala, né, e aí chegou o pessoal da equipe nova que ia remover. E o pessoal, não, leva britadeira, leva o martelete, para soltar, porque vai precisar soltar. E o rapaz foi com uma enxada, com uma enxadinha assim.
Ele bateu com a enxada, tchau! Esse aqui gastou dinheiro. Tchau! Esse aqui gastou dinheiro. Tchau! Ele limpou o apartamento inteiro com a enxada, irmão. Não precisou de martelete, não precisou de nada. De tão fofo que estava o negócio. É capaz de eu ter entrado naquele piso e sair o piso na minha mão junto em casa. Mas, quando a gente não conhece o padrão, afofa o piso, irmãos. Deixa quem sabe fazer. Entrega a edificação para o Senhor. Por isso que ele diz, se o Senhor não edificar, em vão trabalham aqueles que edificam. Mas glória a Deus, nós trocamos o contrapiso, ficou maravilhoso para a glória do Senhor Jesus, amém? Então, somado a essa advertência de Paulo, que nós somos construções, somos edifícios espirituais para Deus, o que nós precisamos compreender é que a construção dessa casa em nossas vidas é obra do Senhor como construtor e edificador. Nós devemos dar espaço e submeter a ação do construtor na construção, deixar Deus construir em nós um edifício para Ele. Deixar que Ele estabeleça e faça a sua obra perfeita em nós. Por isso, atente para esta palavra, se o Senhor não edificar. Muitas vezes nós queremos assumir o lugar do construtor e começamos a querer a edificar a casa segundo aquilo que nós pensamos que é o bom. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, o bom concorre com o ótimo, e o ótimo concorre com o excelente, e o excelente concorre contra o perfeito. Só o Senhor sabe fazer obras perfeitas, porque tudo que Deus faz é perfeito. Mas quando nós começamos a dar opinião, o perfeito não se manifesta. Talvez o bom, talvez o excelente, mas que pode afofar, pode. Quantas vezes nós não atrapalhamos a construção? Quantas vezes não permitimos que o construtor quebre aquela parede que está fora do lugar? Não, nessa parede não. Deixa essa parede aí. Eu gosto tanto dessa parede. Essa paredinha, sabe essa paredinha da ganância, está tantos anos aí já construída. Não, mas não está na planta. A planta não botou essa parede aí, não. Essa parede tem que sair. Não, mas eu gosto tanto dessa parede. Eu tinha colocado uns quadrinhos lá. Essa parede tem que sair, irmão. Porque ela não está na planta, ela não está no padrão, ela não está no lugar que ela deve estar. Mas quantas vezes nós não dificultamos a obra? Quantas vezes não queremos dizer ao sábio construtor e ao arquiteto como eles devem fazer? Que em nome de Jesus nós possamos entender a mensagem do Senhor e alinharmos nossos corações para permitir que Ele construa em nós a sua casa espiritual. Que essa construção manifeste a sua santidade, o seu amor e misericórdia em nossas vidas, que o padrão de Deus seja evidenciado nessa linda construção e que sejamos humildes, reconhecendo que o construtor e o arquiteto são especialistas naquilo que eles estão fazendo. O Senhor é especialista, Jesus é especialista naquilo que estão construindo para a glória dele. Que a construção manifeste a sua santidade, o seu amor e a sua misericórdia. E o salmista também nos orienta sobre uma segunda verdade. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Sabe, o que o salmista está dizendo é que nós, enquanto Deus está construindo um edifício espiritual, nós estamos vivendo a nossa vida cotidiana. Amém? Nós levantamos cedo de manhã, repousamos tarde, comemos o pão que nós trabalhamos para ganhar. Mas se o Senhor não edificar em casa, será vão a nossa construção e será inútil o nosso dia a dia. Se o Senhor não edificar, se o Senhor não construir a casa, se Ele não for o arquiteto, se Ele não for o construtor, o nosso dia a dia será enfado e canseira, será desesperança e falta de paz. Mas quando nós submetemos o nosso dia a dia ao sábio construtor, a paz, a misericórdia, o amor,
a longanimidade começa a se manifestar e a paz começa a reinar em nossos corações e nós vamos construindo uma casa para Ele, mas acima de tudo, nós passamos a ser uma casa para a glória dEle, em nome do Senhor Jesus. Que possamos construir essa casa nos lembrando disso, que enquanto o Senhor está construindo, nós vamos vivendo a nossa vida cotidiana e a nossa vida poderá ser inútil se não aprendemos a confiar no Senhor, mas obedecer o construtor. Precisamos obedecer o arquiteto e o construtor desse edifício para a glória dele. Que possamos construir uma linda casa espiritual para Deus, para que a nossa família tenha um lugar de segurança, para que o nosso lar seja um lar de fé, um lar de amor, um lar de presença de Deus, um lar de paz, um lugar de segurança para nós, para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos que virão para a glória do Senhor Jesus. E todas as promessas vão acontecendo, por quê? Porque estamos construindo uma casa espiritual no padrão divino, que as nossas vidas sejam portos seguros para os nossos amados, que nós sejamos aquela habitação onde os nossos filhos querem estar, aonde as nossas noras queiram estar. Eu estou entrando nessa parada agora. Aonde aquilo que estamos construindo agrega as pessoas, os amigos, os irmãos, a família. E aquela construção é um lugar aonde Deus está estabelecendo um lugar de amor, um lugar de vida, um lugar de esperança. Que casa estamos construindo? Mas lembre-se disso. Há um padrão divino, há uma planta celestial a ser estabelecida na minha vida e na sua vida. Jesus é o arquiteto e Deus é o construtor. Que nós possamos nos submeter ao arquiteto e que possamos nos submeter ao construtor. Em nome do Senhor Jesus, amém.